Fala pessoal, graça e paz, mais um dia aí para mais uma aula, dons do Espírito, e nós entramos na reta final, entramos na última parte do estudo, mas antes de falar dessa última parte, dessa última categoria, que é os últimos 3 dons, eu quero dar um panorama, esclarecer algo sobre os dons vocacionais, que antes de continuarmos com esses últimos 3, é muito importante esse panorama. Vamos lá? E o que são? Dons da palavra, em outros lugares dons verbais, mas indiferente de como é chamado, precisamos entender que na palavra de Deus há uma diferença entre ser cheio do Espírito e falar. Como falar em línguas que não existia na velha aliança, porque na velha aliança, quando as pessoas eram cheias do Espírito, elas profetizavam. Existe uma conexão entre o ser cheio e falar. Podemos ver vários exemplos na Bíblia, como o próprio Joel, que nos deixou que nossos filhos e filhas profetizariam. Ele também fala de alguns sonhos, ele também fala de algumas visões, mas nessas manifestações do Espírito, a profecia ela já era evidente como uma habilidade vocal quando se estava cheio do Espírito Santo. Então, essas 3 variedades que nós temos, que colocamos nessa última categoria, dom de profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas, o que eles têm em comum é que são uma inspiração do Espírito Santo. Não é algo nosso, não é algo que vem da gente. Como diz a Bíblia, em parte conhecemos, em parte profetizamos. O que profetiza é dentro do conhecimento, mas não é apenas um conhecimento humano, entende? Não estamos falando de habilidades humanas, mas sim do agir de Deus, dessa inspiração. E quando estamos falando de qualquer um dos dons, podemos citá-los no Antigo e no Novo Testamento. Mas quando falamos de línguas e interpretação de línguas, temos apenas no Novo. Temos que ter muito cuidado. Estamos falando que não é algo humano, e sim divino. E aí podemos usar a palavra inspiração, certo? Mas mesmo no cenário profético, precisamos entender que se a Bíblia diz que em parte conhecemos e em parte profetizamos, onde existe uma parceria, uma interação humana, e mesmo essa pessoa tendo a revelação correta da parte de Deus, poderá fazer aplicações equivocadas. Por isso a Bíblia diz que os outros devem julgar tal profecia. Foi como a gente falou nas aulas anteriores. Mesmo tendo a revelação, a gente enfia as mãos pelos pés e sai o tiro pela culatra. Mesmo tendo recebido de Deus. E precisamos entender que de forma alguma, quando falamos dos dons, seja de palavra ou de profecia ou de línguas para a interpretação, não colocamos como uma ordem absoluta sobre a palavra de Deus. Então não sobressai, não está acima da palavra de Deus. Um exemplo que a gente pode colocar é a própria mãe de Jesus, a Maria, recebeu palavra profética acerca de Jesus, e mesmo com o passar do tempo e desenvolvimento daquilo que tudo que aconteceu, a Bíblia nos diz que Maria guardava essas coisas aonde? Em seu coração. Por um lado, não devemos desprezar as profecias, por outro, devemos ter muito cuidado e muita cautela de não nos movermos antecipadamente, não nos movermos sem o direcionamento do Espírito ou nos movermos na carne. Eu acredito que nesses dons vocais, por mais que seja tudo vindo da parte de Deus, eles não têm o propósito de direcionar. O propósito não é dar uma direção para você. Citando o Antigo Testamento, como era feito, as pessoas que consultavam o Senhor, elas esperavam, então ali na espera, o profeta recebia, o profeta apresentava a eles o que recebia de Deus, para que eles soubessem o que fazer. No Novo Testamento não temos essa dinâmica, essa profecia de palavra de Deus que direcionava ou que direciona as pessoas. Em Romanos 8,14, os que são guiados por Deus são filhos de Deus. Então Deus guia seus filhos pelo próprio Espírito Santo, que habita onde? Em nós mesmos. Na Bíblia podemos ver que, com frequência, a profecia tem muito mais a ver com a confirmação de Deus a respeito de uma direção que já temos,
do que de qualquer outra coisa diferente disso. Um exemplo de Atos 13, juntamente com Paulo e Barnabé, havia outros profetas onde estavam orando e jejuando ao Senhor. E a palavra do Senhor disse, diz o Espírito Santo, pressupõe o quê? Uma profecia. Qual era aquela profecia? Separar a Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Ou seja, a palavra profética veio confirmar que Deus deu uma missão e que eles devem ser liberados para o cumprimento dessa missão. Mas não é a palavra profética que define a natureza da missão. Temos que ter muito cuidado. Se por um lado nós temos gente sofrendo com a ignorância de não conhecer os dons e não viver a bênção que eles podem trazer, por outro lado, que eu não sei qual é o pior, temos gente sofrendo com a ignorância junto com a manifestação dos dons, usando e aplicando no sentido errado. Você já deve ter conhecido ou presenciado pessoas direcionadas para casar dessa forma, onde inserir seus negócios e tomar decisões dessa maneira. Então, esse não é um padrão de Deus. E no Novo Testamento a profecia vem simples. Podemos ver lá em 1 Coríntios 14 o que profetiza fala aos homens, exortando, edificando e consolando. Qual o papel principal desses dons vocais? Não é apresentar uma direção, mas sim exortar, edificar e consolar. Bom, passado esse panorama geral, né, dessa última categoria que nós vamos falar das profecias e de dons de línguas e de tudo que a gente vai ver, agora dando uma bela de uma resumida, acho que fica interessante a gente já cair dentro da aula agora de dom de profecia, o primeiro dom vocal. Já começa com 1 Coríntios 14. Depois de finalizar o capítulo 13 falando do amor, Paulo começa o 14 nos dizendo para seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Podemos entender como uma busca generalizada pelos dons, mas principalmente que profetizeis. Vamos crer que Deus é Deus que fala, primeiramente por sua palavra escrita, o meio por qual julgamos todas as outras. E é aquelas ordenanças de Deus generalizada para todas as pessoas e em todos os lugares. Mas Deus fala também de forma personalizada. A Bíblia diz que o Senhor falou com sonhos a José a respeito da tentativa de Herodes matar Jesus. Depois do Egito, Deus fala para ele voltar. Essa é uma palavra personalizada. Deus não está falando para todas as pessoas, em todos os lugares, o que deveriam fazer e para onde deveriam ir. Não, é algo totalmente separado, é algo totalmente individual. E se buscarmos, veremos gente que teve visões, sonhos e até mesmo palavras personalizadas. E olha que curioso, em 1 Coríntios 12, sobre os dons espirituais. E não ser ignorante, versículo 2 e 3. Sabeis que em outrora, quando eram gentios, ele estava falando sobre o tempo antes da conversão. Deixavas conduzir aos ídolos mudos segundo eras guiado. Define a vida desses irmãos antes da conversão. Não apenas pela idolatria, mas por ídolos mudos. Olha o interessante aqui. Vai lá em Salmo 115. Diz que os deuses têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não enxergam. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não sentem cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Têm pés, mas não podem andar. E tudo isso Paulo pega apenas uma característica e diz: ídolos mudos. O que ele queria dizer com isso? Que os falsos deuses que vocês seguiram antes de conhecer o Deus vivo e verdadeiro não falavam na sua vida. Mas nós que servimos a Deus, que é o Deus vivo, sabemos que ele fala. Agora a pergunta é: como ele fala? Além da sua palavra, é claro, Paulo no versículo 3 diz que ninguém que fala pelo Espírito Santo pode dizer Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo de Deus. Precisamos entender que Deus fala. E uma das maneiras que deseja falar é o dom que
e é o dom que ele quer que acima dos outros busquemos. Profecia. Mas precisamos entender muito bem esse dom a fim de evitar equívocos, de entrar nesse terreno e criar confusões. Deus não é um Deus de confusão. Podemos ter confusão sim nos dons, mas se acontecer, não veio de Deus. Precisamos administrar e fluir nele de forma correta. Uma observação importante sobre a profecia é que ela não é necessariamente preditiva. Falar do que não aconteceu não é característica apenas de profecia, mas como vimos também na palavra de sabedoria. Olha alguns aspectos da fala profética. Fala inspirada, disponível para todo crente. Paulo diz que todos podeis profetizar. 1 Coríntios 12. O apóstolo Paulo diz que uns estabeleceu Deus na igreja como apóstolos, profetas, mestres, operadores de milagres, dons de cura, ajudar ou administrar ou de falar uma variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? Para cada uma pergunta dessa, já tem uma resposta. Não. Que já está embutida automaticamente nela. Aí você pode perguntar, mas ele diz que todos podem profetizar, mas nem todos são profetas. Isso não é uma contradição, porque aqui podemos caracterizar como níveis distintos. São níveis. Há um nível profético, que é uma fala inspirada pelo Espírito Santo que está disponível para todo crente. Mas há um dom de profecia que não é para todo crente. É como a fé que é disponível para todas as pessoas, mas o dom da fé, que já não é para todos, assim como Jesus disse, esses sinais seguirão os que creem, porão as mãos nos enfermos e eles serão curados. Quem são os que crerão, ou que creem? Ele diz, ide, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Está falando dos salvos, e esses sinais seguirão os que creem. Quem crê, os salvos. Todo crente pode impor a mão e ver cura, mas nem todo crente vai experimentar os dons de cura se manifestando em sua vida. Isso é muito importante. Há uma fala inspirada ao dom de profecia que não é para todo crente. E há algo maior do que o dom da profecia, que nem todo mundo que tem o dom, que já não é todo mundo desse segundo grupo que tem, nem todos experimentaram o dom ou, digamos assim, o ofício do ministério profético. É importante separarmos essas questões para que a gente não crie confusão. É um assunto complexo, é um assunto que exige um pouquinho de atenção, então por isso que a gente faz essa divisão, para que não haja confusão. E como se manifestam os dons vocais? Numa inspiração, como a gente já tem visto até aqui. Quando falamos de profecia dentro do conhecimento, o que a Bíblia diz? Em parte conhecemos e em parte profetizamos, como a gente já disse aqui logo no início do vídeo. Nós vimos a importância de julgar a profecia, né? Sem a confusão, sem a nossa carne, sem aquilo que é movido por nós mesmos, mas sempre pelo Espírito Santo. Em primeiro lugar, pela palavra de Deus. Se for preditiva, ela tem que se cumprir. E esse julgamento acontece não apenas para saber se aquilo é inspiração de Deus ou não, mas muitas vezes por causa da sua aplicação correta. O que pode acontecer é que muitas pessoas com inspiração correta, mas aplicação errada. O exemplo é de Atos 21:10. A Bíblia fala de um profeta, ou seja, estamos falando não apenas do dom de profecia, mas de alguém que tem um ministério. A profecia foi direcionada para Paulo, predizendo o que aconteceria. O profeta não diz que Paulo não deve prosseguir, mas no versículo 12 o povo rogou que Paulo ficasse. E Paulo, convicto da profecia, lhes explica a respeito do preço a ser pago e não da fuga sugerida pelo povo. Ou seja, para o povo a profecia era um aviso para que Paulo pudesse agir. Mas Paulo sabia que era totalmente o contrário, era o preço da obediência. Isso nos mostra que a característica da profecia não é necessariamente diretiva, te mostrando direção, mas ela comunica de uma forma que quem recebe tem o discernimento para entendê-la e cumpri-la. Lembra? Não tem confusão. Se tivermos cuidado, seremos muito edificados e evitaremos muitos erros que acontecem em nosso meio, exageradamente,
ultimamente.